Falando em risco, o que está em risco, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, são as esculturas das nossas praças. Cerca de 90% das esculturas na cidade do Rio já foram vandalizadas ou parcialmente destruídas. Isso dá um total de 1.400 esculturas só na cidade do Rio. Esse levantamento foi feito pela ONG SOS Patrimônio. E aí quem conversou com a gente, Felipe, foi o presidente da Associação de Moradores da Glória, o Jorge Mendes. Ele falou, olha, aqui na Praça Paris os furtos não param. Depois do fechamento do parque, porque o parque fecha a partir de um horário, os criminosos aproveitam a escuridão, aproveitam a falta de policiamento para levar os monumentos que são históricos. A gente sabe, a Praça Paris, principalmente, é parte da nossa história. E aí o Jorge explica um pouquinho para a gente o que tem acontecido por lá. E a Praça Paris é aquela praça famosa, mundialmente conhecida, que ela tem um acervo artístico. Corre o risco de ser furtado já muito dos acervos da Glória, foi furtado parte, peça dentro da Praça Paris, o monumento ali ao Almirante Tamandaré, teve ali as placas todas, absolutamente todas furtadas. Aí substituiu, você corre risco de se perder de novo. Por onde você passa, pelo menos aqui no Rio, você consegue ver que tem pelo menos um braço faltando, um óculos faltando, né, numa escultura. É exato, isso já aconteceu com a estátua do Carlos Drummond de Andrade em Copacabana, já aconteceu com a estátua do Noel Rosa, grande sambista, que aliás morreu com 26 anos, mesmo assim reverenciado até hoje por toda a sua produção naquela época. Tem uma estátua em Vila Isabel, também teve pedaços ali que foram roubados. Esse assunto muito me interessa, Agatha, porque as estátuas, os monumentos, eles tornam viva, mantêm viva a história da cidade, a contribuição cultural de pessoas importantes, quer dizer, todo o desenvolvimento que foi necessário em termos de urbanização, em termos de artes, em termos de cultura, para que a civilização chegasse a esse momento nessas áreas. Né? Não necessariamente nesse momento geral, porque a gente ainda tem muitos problemas civilizatórios e essa criminalidade é representativa deles. É um estado de falta de caratismo, de vandalismo completamente absurdo que essas pessoas acabem destruindo aí as cidades. Eu sempre me interessei muito, por exemplo, por nomes de ruas também. Aliás, eu li a autobiografia da escritora e imortal da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon, né, que se chama Coração Solitário. Aliás, eu tenho até uma certa inveja saudável da vida da Nélida Pinhon, da maneira como ela contou, porque não teve muitos conflitos, ela desde o começo se sabia uma escritora. Para mim tudo foi muito conflitante e ainda Agatha, para essas escolhas profissionais, os rumos da carreira, etc., sempre causou muitos ruídos. Ela já sabia desde o começo, mas é linda a história, evidentemente, e ela conta com todo o talento que ela tem, mas isso é para dizer que o avô dela, que aliás se chamava Daniel, o nome dela Nélida, é um anagrama de Daniel, né? Você embaralhando as letras, você forma aí os dois nomes. O avô dela recolhia a neta, né, como ela coloca, para arrastá-la ali para os arredores do Rio de Janeiro e tal, e fazia conhecer as ruas com nomes, como ela coloca, de próceres da pátria e de eventos históricos que ele destacava com o intuito de não me faltarem informações para ativar a fantasia. Então, esses nomes de personagens históricos, esses monumentos de personagens históricos, são fundamentais para manter a nossa história viva. Você viu quando aconteceu o incêndio do museu, que drama, né? Que se perde toda uma parte da história e que, em alguns casos, não existe em mais lugar nenhum. Quando eu faço os meus estudos sobre a cidade, sobre o país, sobre a cultura e encontro nomes ali de pessoas importantes que eu conheço porque são nome de rua, né? Tem vários aqui, por exemplo, tem a rua Leopoldo Miguez em Copacabana. Leopoldo Miguez foi um violinista, músico, maestro, que venceu um concurso para a composição de um hino nacional que acabou sendo aproveitado como hino à proclamação da República. E era o hino que falava liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. O hino à proclamação da República, que 100 anos depois da qual houve o enredo da Imperatriz Leopoldinense em 1989, né, que tinha aquele refrão que falava liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, que era uma citação, uma alusão ao hino à proclamação da República. Então você veja como a história... Eu tô aqui chocada. Ela se entrelaça. Não, pois é, se você pensar em outro, por exemplo, lá na Lapa, você tem a Rua Mendes Sá. Eu frequentei muito
a Rua Mendiçá, porque tinha aquelas casas de samba, o Carioca da Gema, Teatro Odisseia e tal, passa ali debaixo dos Arcos da Lapa, o pessoal que gosta de samba conhece muito bem. E quando eu fui crescendo, estudando mais a história, a cultura, eu vi que o Mendiçá foi o terceiro governador-geral do Brasil Colônia, né? Durante o seu governo, ali em meados do século XVI, o sobrinho dele, Estácio de Sá, os dois vieram de Portugal, fundou a cidade do Rio de Janeiro para servir de base ali na luta dos portugueses contra os franceses invasores que haviam conquistado ali uma aliança com indígenas dos Tamoios e tal, e foi um dos grandes legados ali do Mendiçá na época, a expulsão dos franceses, cujas batalhas, inclusive naquelas batalhas, acabou morrendo de flechada o Estácio de Sá, fundador, portanto, da cidade, ali em meados do século XVI, e que deu nome à escola de samba Estácio de Sá. Você vê que o samba está sempre aí unido. Então, esse legado cultural, urbano, artístico, que fica nos monumentos, que fica nos nomes de rua, são fundamentais. E a gente vê criminosos que também fazem parte de uma certa história, né? De um certo legado, mas que é negativo e que atrapalham o legado positivo. Falando em samba... Liberdade, liberdade. Ah, que beleza! Bonito. Essa aula de história pedia, né? Pô, esse samba é extraordinário. Inclusive, teve uma eleição que ele acabou eleito ali, um dos melhores sambas enredo da história, e rendeu um CD do Dudu Nobre, cuja carreira acompanhei também desde o começo, em que ele canta os melhores sambas enredo ali que foram eleitos.